Olá, caro aluno, bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de Metodologia Científica. Eu sou o professor Vinícius e nesta aula, direcionada ao núcleo comum, então, para Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, nós vamos trabalhar a cientificidade do conhecimento. Então, vamos entender quais são os diferentes tipos de conhecimento, como eles são formados, como eles se relacionam e, principalmente, por que nós temos que sempre escolher o conhecimento científico na tentativa de solucionar os problemas que a gente encontra no nosso cotidiano e na nossa profissão, porque ela tem uma metodologia toda específica exatamente para resolver esses problemas de uma forma científica e que vai trazer o mais próximo possível a verdade, o conhecimento sobre o fenômeno, sobre o problema que nós estamos analisando, aquilo que nós estamos estudando. Então, essa é o nosso foco. É importante que você busque o livro didático, que você visualize, leia as webaulas, que você estude todo esse material antes de vir para as aulas, porque isso vai direcionar a você um entendimento melhor sobre o que nós estamos discutindo, permite que você entenda ou esclareça algumas dúvidas que possam surgir durante a leitura, durante a análise desse material, porque nosso modelo de aula é exatamente a solução de problemas, resolver problemas direcionado, é claro, ao conteúdo, mas nós não vamos abordar todo o conteúdo. Então você tem que analisar primeiro o que está lá no livro didático para depois poder esclarecer um pouco as dúvidas aqui na aula. Então essa é uma parte importante. Nós estamos tratando nesta aula da primeira unidade do livro didático. Então busquem lá o conhecimento aí importante relacionado exatamente a como e quais os diferentes tipos de conhecimento, como eles são formados. Então vamos ao estudo, vamos para o slide para a gente ver o que nós vamos trabalhar nesta aula. Então eu queria questionar vocês, queria que vocês questionassem um pouquinho para entender como é que nós definimos conhecimento. Já que nós vamos trabalhar com o conhecimento, é importante a gente caracterizar, definir corretamente o que é o conhecimento. Existe diferença quanto à formação dos diferentes tipos de conhecimento? Será que eles são formados de forma diferente ou a gente só dá nome ao objetivo ou objeto do que a gente está estudando de uma forma diferente? Então é isso que nós vamos estudar e com base nisso, então, os objetivos da nossa aula são compreender o que é conhecimento, como ele é produzido e as formas desenvolvidas em sua relação com as transformações sociais. Identificar as identidades e diferenças entre os tipos de conhecimento, compreender de que forma o senso comum, que na verdade também pode ser chamado de conhecimento vulgar, pode originar um conhecimento científico, analisar os motivos que devem subsidiar a adoção do conhecimento científico e compreender a necessidade de adoção de procedimentos éticos na orientação de ações. Então nós vamos entender como cada um desses conhecimentos pode ser utilizado no nosso cotidiano para resolver problema, qual a relação entre eles e por que nós temos que sempre aí adotar o conhecimento científico. Então, vamos ao estudo para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Olá, seja bem-vindo à primeira unidade de Metodologia Científica. Eu estava pensando sobre esse tema e, olha que engraçado, o pensamento científico realmente está por toda parte. Imagina que você chega em casa um dia, pega o controle remoto, aperta o botão para ligar a TV, mas ela não liga. Na hora surge uma questão na sua cabeça. O que será que está acontecendo? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Então o que você faz para resolver esse problema? O mais natural é criar algumas hipóteses. Uma primeira hipótese possível é: a TV está desligada da tomada. Mas quando você vai conferir, vê que ela está plugada na tomada sim, ou seja, essa hipótese está descartada. Ok, então você parte para uma outra hipótese. Acabaram as pilhas do controle remoto. Aí você troca as pilhas, aperta o botão de novo, aí, nada ainda. Mais uma hipótese descartada após um experimento prático. Enfim, podemos citar diversas outras hipóteses para a resolução deste problema. Isso não importa muito. O que importa é que você usou técnicas de investigação do método científico para resolver o seu problema. Quer ver? Primeiro, você identificou um problema.
Depois, levantou hipóteses. Em seguida, fez testes. Quando falharam, você voltou a propor hipóteses para o problema. E você fez tudo isso de maneira inconsciente. Não é incrível? Na verdade, nós fazemos isso o tempo todo no nosso dia a dia. O papel da metodologia científica é justamente tornar este processo consciente, ou seja, oferecer respostas e criar explicações racionais sobre os fatos que acontecem no mundo ao nosso redor. É sobre isso que nós vamos começar a estudar a partir de agora. A própria palavra ciência vem do latim, que significa conhecimento. Então, nessa unidade, nós vamos identificar alguns tipos de conhecimento que foram muito importantes na história da humanidade. São eles o senso comum, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o científico. Com base nesses 4 tipos de conhecimento, nós vamos articular toda a teoria desta unidade para entender como essa teoria se aplica nas nossas práticas cotidianas e profissionais. Te convenci? Ainda não? Bom, então dá uma olhada em como os métodos do conhecimento científico ajudam a sociedade a avançar. Você já pensou em poder calcular a quantidade exata de vitamina C presente em um copo de suco de laranja, por exemplo? Pensando nisso, pesquisadores do Laboratório Nacional de Nanotecnologia e do Laboratório Nacional de Luz Síncroton desenvolveram um sensor nanotecnológico de papel, que no futuro pode ser comercializado como um detector portátil, auxiliando as indústrias alimentícia, farmacêutica, química e até cosmética. A pesquisa com as nanopartículas, ela começou primeiro da observação que vimos na literatura, que as nanopartículas tinham mudança de cor na presença do ácido ascórbico. Então, queríamos ver se essa mudança de coloração ficava no papel. O interessante de estudar as nanopartículas e o ácido ascórbico está que a vitamina C é uma vitamina que ela é encontrada nas frutas e é importante ter essa medida para a gente saber a qualidade da fruta de suco de laranja e os medicamentos também. Com os resultados positivos da primeira hipótese levantada, os pesquisadores seguiram para a próxima etapa da pesquisa. Conseguiram uma explicação científica do processo de interação entre o papel, as nanopartículas e a vitamina C. Como nós tínhamos nanopartículas, que são coisas realmente muito pequenas, nós tínhamos que utilizar uma ferramenta que fosse capaz de nos dar um panorama de como a nossa amostra estava. Então, nós utilizamos a radiação síncrotron como uma forma de visualizar por que o nosso sensor estava dando resultados positivos para a vitamina C. Para ter acesso a um desses laboratórios abertos dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, localizado em Campinas, no interior de São Paulo, é preciso submeter uma proposta de pesquisa que é avaliada por um comitê de pesquisadores. Por isso, é importante ter um rigor científico antecipando cada etapa do experimento, como ressalta o diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Comitês, quando eles vão julgar uma proposta, eles tentam pesar vários aspectos dessa proposta. O primeiro deles é justamente quão bem escrita está a proposta, ou seja, quão bem fundamentada cientificamente ela está, ou seja, se o pesquisador escreve bem, descreve com rigor a proposta, o que ele quer fazer e tem uma ideia clara de quais são as etapas do experimento dele e quais são os desafios que ele vai ter que seguir durante o experimento e mesmo depois na análise dos dados, na preparação da amostra, as chances de sucesso são muito maiores, porque justamente ele já mentalizou todo o experimento antes de vir fazer. Isso é fundamental. Tá vendo? A importância do conhecimento científico pode ser vista desde a resolução de problemas cotidianos, como ligar a TV da sua casa, até contextos mais complexos, como o desenvolvimento de um projeto. Existem diferentes tipos de conhecimento. Nesta unidade, você deverá aprender a identificar cada um deles e ainda compreender a importância do seu uso, em especial o científico, na resolução de problemas profissionais. É a partir do conhecimento científico que nós vamos ter insights e encontrar os diferenciais que vão garantir o sucesso de nossas iniciativas. Ok, agora que já temos isso em mente, vamos fazer uma transposição do que acabamos de falar para a SGA dessa unidade. Nela, vamos conhecer a história de Gustavo.
Ele é de uma cidade cujos moradores enfrentam um problema de racionamento de água. O Gustavo notou que muitos moradores estavam mal informados sobre a questão do uso da água e, por isso, procurou uma empresa para uma parceria. Sua ideia é realizar um projeto social de conscientização e informação aos moradores. Em outras palavras, as SPs desta unidade serão uma ótima oportunidade para colocar os nossos conhecimentos, principalmente o conhecimento científico, em prática. Muito bem, então, agora é com você. Acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de também fazer as pré- e pós-aulas de cada sessão. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! Pessoal, então, nessa unidade nós vamos trabalhar exatamente essa parte do conhecimento. Entender como esse conhecimento pode ser utilizado para resolver problemas do nosso cotidiano. E com base nisso nós temos, então, uma situação geradora de aprendizagem. Para que a gente possa entender melhor essa situação geradora de aprendizagem e as situações problemas que vão partir daí, nós temos que ter um conhecimento prévio. Então vamos para o slide para a gente ver quais são esses conhecimentos. Então, é importante que através do que vocês leram no livro didático, nas web-aulas, que vocês já tenham um pouco do conhecimento voltado à definição do que é ciência. Também é importante que vocês consigam definir e caracterizar o que é metodologia. Conhecimento como construção e os seus tipos diferentes. Então, ou seja, como o conhecimento pode ser utilizado para resolver problemas e quais os tipos diferentes. Isso tudo está lá no material que você já tem disponível. E como ele pode ser utilizado ou como ele é desenvolvido, como o conhecimento vai ser transformado, como é que ele pode ser montado. A partir desses conhecimentos, então, nós vamos trabalhar com a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, nessa situação, nós temos o Gustavo. O Gustavo, ele mora na cidade de Molhados e está enfrentando a falta de água através do racionamento programado. Então, a prefeitura está fazendo um racionamento programado de tempos em tempos, exatamente para economizar água devido à falta de água nessa época. Essa situação, por vários motivos, e aí o Gustavo constatou que um dos principais é a falta de informação dos moradores, gerou revolta e muitos protestos, que a gente vai discutir em cada situação problema. Para tentar melhorar, então, a situação, o Gustavo, ele pretende desenvolver um projeto de conscientização para mostrar para os moradores que, na verdade, eles estão tendo um enfoque errado, uma ideia errada sobre o que está gerando a falta de água e que não é necessariamente um problema da prefeitura que está fazendo os cortes de água, que é a principal questão que está acontecendo lá, ou a principal revolta dos moradores. Porque a prefeitura está cortando a água, ela está aplicando multas em quem utiliza a água de forma irregular, e tudo isso está gerando protestos. Então, de que forma, baseado em tudo isso, o Gustavo poderá utilizar o conhecimento científico para escrever esse projeto? Então, como é que o conhecimento científico vai ajudar o Gustavo a escrever esse projeto? Pensando nas questões que foram levantadas ou que ele está vendo, observando na sua comunidade, que ele pretende resolver no bairro onde ele reside. Então, como é que ele vai analisar isso tudo e como é que essas questões podem ser resolvidas utilizando o conhecimento científico? Então, vários problemas surgiram pela falta de água e agora o Gustavo pretende montar um projeto para conscientizar as pessoas de que o problema não é a prefeitura em si, não é uma retaliação ou algo contra o bairro, e na verdade é um problema global. Então ele está tentando conscientizar as pessoas a esse motivo para tentar mudar a atitude delas. Então essa é a ideia do Gustavo, é o que ele acha que precisa ser feito. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai ter que reunir dados para montar esse projeto, e é aí que o conhecimento científico vai ajudar o Gustavo. E para isso nós vamos trabalhar com diversas situações problemas. Vamos para a nossa primeira situação problema. Olá,
Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem. Então, o Gustavo ele tem que escrever um projeto. E agora ele se depara com o primeiro problema. Como é que ele vai organizar esse conhecimento? O que é que ele tem que escolher para montar esse projeto? Como direcionar tudo o que ele sabe, o que ele ainda tem que buscar de conhecimento para formular esse projeto? Então, vamos para o slide para a gente ver a nossa primeira situação-problema. Então, como os conhecimentos existentes e a idealização de melhorias em uma comunidade, principalmente no que tange o conhecimento sobre a falta de água, serão transformados por meio de um projeto, que é o que o Gustavo quer fazer, em ações concretas para solucionar os problemas apresentados. Então, como esse conhecimento pode resolver o problema? Essa é a questão que o Gustavo tem que responder. Então, para isso, ele tem que responder algumas questões específicas, como que escolhas devem ser realizadas dentro desse projeto para que essas soluções aconteçam de fato. Então, qual é o direcionamento que ele tem que dar ao projeto para que realmente isso no futuro venha a se concretizar, ou seja, que os moradores realmente entendam e se conscientizem do que o Gustavo está dizendo. Quais procedimentos caracterizam esses tipos de escolhas? Então, como é que ele vai direcionar esse conhecimento? Então, tudo isso, nesse primeiro momento, está relacionado a como aplicar o conhecimento, a como direcionar essas escolhas que o Gustavo tem que fazer, a cientificidade do conhecimento. Então, ele vai ter que utilizar um método específico para formular esse projeto, para direcionar tudo o que ele pretende e deixar claro como é que esse projeto vai ser formado. Por quê? Isso é um projeto de conscientização porque o Gustavo quer transformar isso de uma forma concreta. Então, ele está pensando exatamente o que ele vai ter que fazer no futuro. E isso ele vai fazer em parceria com a empresa. Então, ele está montando o que ele pretende fazer. É isso que ele vai pensar agora. E utilizando um método científico, ele consegue formular cada uma dessas etapas. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o que é metodologia. Vamos para o slide para a gente ver. Metodologia tem como conceito, é o caminho, o meio para atingir um fim. Então, um método ou a metodologia é como é que a gente vai atingir um determinado objetivo. Então, com relação à parte científica, então, quando a gente fala de metodologia científica, ou apenas metodologia aplicada ao método científico, nós estamos pensando nos estudos dos métodos, os estudos dos procedimentos que vão ser utilizados para a gente conseguir responder esse problema. Então, uma coisa que é importante a gente caracterizar e sempre deixar claro é que muito do conhecimento que a gente tem sobre o mundo, a gente acaba herdando dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que a gente respeita, por um simples princípio de autoridade. Como assim? Nós aceitamos como certo o que nos é imposto, porque nós confiamos naquelas pessoas que estão dizendo. Eu não estou dizendo que você não deve confiar, mas é importante, quando a gente pensa de forma científica, a sempre questionar. O conhecimento passado por aqueles que respeitamos e julgamos ter mais conhecimento que a gente, nem sempre é o conhecimento correto. E duvidar, questionar esse conhecimento e buscar a verdade
facilita a gente entender como cada fenômeno funciona. É assim que a gente vai construindo um conhecimento mais firme, mais concreto, porque nem sempre isso vai estar correto. Então, quando a gente aceita, a gente pode perpetuar um erro. E o método é exatamente para evitar esse tipo de problema. O conhecimento vulgar ou o senso comum, ele surge exatamente dessa forma. Quando o conhecimento é passado por outros ou ele se distribui na população e as pessoas vão aceitando aquilo como certo, sem, nessa verdade, saber como aquilo se formou. E é importante que a gente sempre questione. Então, o conhecimento, ele surge na relação entre o sujeito e o objeto que está sendo estudado. Então, quando o sujeito analisa aquele objeto, ele vai começando a formar uma ideia sobre aquilo. E o conhecimento pode se formar de várias formas com essa ideia. Então, a gente pode aceitar algo que nos é dito sobre aquele objeto, a gente pode observar aquele objeto e tirar uma conclusão racional, lógica, mais apenas uma conclusão, ou a gente pode seguir todo um procedimento e testar no final para saber se aquilo está correto, que é o que a gente vai definir aí como método científico. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso também nas próximas aulas. Então, os diferentes tipos de conhecimento surgem pela maneira como o sujeito estabelece a relação com o que ele está estudando, com o objeto estudado. Então, é exatamente isso que nós temos que questionar, que nós temos que trabalhar. Por exemplo, o conhecimento mítico, conhecimento religioso, ele surge quando nós aceitamos algo dito sobre um determinado fenômeno. Aceitamos aquilo como certo. O conhecimento filosófico é uma discussão lógica, racional sobre um assunto. Então, cada um tem a sua forma de surgir, tem o seu método de ser formado. E isso é o que vai diferenciar entre eles. Então, quando nós pensamos em conhecimento, nós podemos separar 4 tipos principais. O conhecimento religioso ou mítico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento popular, ou senso comum, ou ainda conhecimento vulgar. Então, todos esses tipos de conhecimento surgem de como nós interpretamos os fenômenos, qual é a relação que nós estabelecemos com cada um desses objetos. Quando nós pensamos em todo o processo de formação, o primeiro que acaba se formando, se estabelecendo, é o conhecimento comum que a gente tem com o mundo, ou seja, as pessoas começam a entrar em contato com os objetos, com os fenômenos e começam a tirar conclusões e aquilo vai passando de geração para geração. E aí, com o tempo, surge aí o conhecimento filosófico, que é quando alguns pensadores, principalmente aí, uma idade anterior a Cristo ou Jesus, como o nosso calendário, ao ano 1, começam a questionar, a discutir questões do mundo, a observar de uma outra forma, começam a levantar conclusões a partir das observações, fazer uma análise racional. E isso perdura por muito tempo como sendo o foco do surgimento do conhecimento. E, junto com isso, e vai se tornando cada vez mais forte, vem o conhecimento mítico, religioso. Quando, muitas vezes, esse conhecimento filosófico não consegue responder as questões, as pessoas tendem a voltar o seu pensamento a alguém que dá uma explicação que é mais plausível. E aí, muitas vezes, o conhecimento religioso traz essa explicação para fenômenos que não podem ser entendidos. E foi assim que esse conhecimento acabou se formando e se mantendo por muito tempo. O conhecimento científico, como uma base para formar novas ideias, acabou surgindo quando foi necessário trazer novas ideias ou responder problemas que agora o conhecimento religioso já não era mais suficiente para responder. Então, o pensamento iluminista, aí no século XVII, começa a trazer essas questões, a discutir isso, começa a debater a relação entre o que a gente tinha no ambiente e o que era verdade, ou aí a parte mítica. O conhecimento científico, então, é baseado exatamente nessa questão lógica, racional e experimental, o que difere aí do conhecimento filosófico, que é uma parte lógica e racional, mas que não tem essa parte de experimentação. Então, essas são as 4 formas que a gente tem hoje de definir o conhecimento, de como ele surge, de como ele pode ser entendido. Tá?
Nenhuma delas a gente pode dizer que está errado, mas elas têm características específicas e podem ser aplicadas de formas diferentes. Quando a gente pensa no cotidiano, nas questões práticas, a melhor que a gente tem que escolher é sempre o conhecimento científico. Vamos ver algumas diferenças entre elas. Olha lá, o conhecimento vulgar, ele tende a ser assistemático, sempre, ou seja, ele não tem um método. Já o conhecimento científico, filosófico e religioso, todos eles são aplicados um método. Cada um tem o seu, mas eles são sistemáticos para ser formado. O conhecimento vulgar e o científico, eles são falíveis. E o científico tem que ser falível, ele tem que ser possível de ser provado, errado ou correto. Já o filosófico e o religioso, eles são infalíveis, porque eles são a partir de observações e de um debate, mas que são apresentados como forma correta. Então, não tem como você questionar quando ele é apresentado assim. O vulgar e o científico, eles são verificáveis, ou seja, a gente pode testar. O filosófico, por não ter essa parte direta de experimentação, não é verificável, assim como o religioso, que tem que ser aceito. Então, cada um tem características próprias. Então, nesse caso agora do Gustavo, nosso objetivo não é definir qual conhecimento é o mais apropriado, mas definir como ele tem que abordar essa questão, como ele tem que analisar os fatos para montar esse projeto. Então, vamos para o slide para a gente ver como é que ele pode fazer isso. Então, pensando nisso, né, como eu falei para vocês, o nosso objetivo não é demonstrar o método e não verificar, demonstrar o método, desculpe, e não verificar o resultado final. Ou seja, nós não vamos ver ou vamos fazer o projeto junto com o Gustavo, mas vamos apontar como ele deve seguir os passos para chegar a esse resultado. Então, entender como o Gustavo usará o pensamento científico e por que esse talvez seja o mais apropriado nesse momento. Então, deve deixar claro, para começar, os seus objetivos. Então, quando o Gustavo vai montar esse projeto, ele tem que estabelecer uns objetivos, porque seguindo esses objetivos, ele vai conseguir montar com clareza o seu projeto e, assim, fazer com que os resultados desse projeto se tornem concretos. Então, o Gustavo deve identificar os problemas enfrentados. Então, a primeira coisa que ele vai fazer quando nós utilizamos o método científico é identificar os problemas, que a partir daí nós vamos tentar respondê-los. Ou seja, tentar identificar, então, se realmente estão acontecendo mudanças climáticas, qual é a relação com a falta d'água, falta de interesse de entendimento pelos moradores com relação à falta d'água ou a relação que ela tem com as mudanças climáticas. Então, esses são os problemas que ele vai ter que enfrentar. Então, pensando na nossa questão inicial, a questão a ser respondida por meio do referido projeto é como informação e conscientização podem se transformar em ações para a solução dos desdobramentos referentes à falta d'água. Então, como essa informação, ou seja, o conhecimento que ele tem sobre a falta d'água vai ajudar os moradores a mudar essa situação no bairro. E qual a origem da falta d'água, já que o Gustavo acha que esse é a principal questão que tem que ser resolvida. Então, essas são as escolhas que ele tem que direcionar. Como utilizar esse conhecimento? E aí, exatamente, que entra o pensamento científico. Então, ele vai ter que buscar maior conhecimento sobre as mudanças climáticas. Por quê? Apesar dele conhecer o assunto, ele precisa aprofundar um pouco mais no tema para saber se realmente isso tem relação com o que está acontecendo no bairro. Depois, ele precisa levantar evidências, porque o pensamento científico, o conhecimento científico depende de evidências, depende de provas. Ele precisa provar que aquilo é realmente dessa forma. Obter dados verificáveis. Então, ele precisa de dados para poder utilizar uma análise científica e provar que é dessa forma. É dessa forma que ele vai conscientizar a população. Ele vai analisar as informações, ou seja, quais informações? Os dados que ele obteve, e assim ele pode, com a análise dessas informações, definir ações para a solução do problema. Então, ele vai definir que tipo de ação? Um método de conscientização da população, uma forma de a população consiga utilizar essa água de uma maneira mais racional
e, portanto, aí ele conseguiria fazer com que os problemas que foram enfrentados e as soluções apresentadas se tornassem concretos, os problemas fossem resolvidos. Então, utilizando o conhecimento científico, ele vai conseguir direcionar exatamente para a solução desse problema inicial. Então, assim nós resolvemos nosso primeiro problema. Vamos para o próximo. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem. O Gustavo agora ele já tem uma ideia de como ele vai escrever o seu projeto. Ele está direcionando isso de uma forma científica, utilizando o conhecimento científico, o pensamento científico, para montar e definir quais os procedimentos que ele tem que seguir. Mas uma questão que ele tem que entender é por que os moradores estão protestando, por que está tendo revolta. Será que isso é decorrente de um senso comum ou de um conhecimento que foi divulgado e foi aceito por todos, passados de um para o outro, sem que haja um fundamento para isso? Então o Gustavo tem que entender isso. Então vamos para o slide para a gente ver a nossa segunda situação-problema. Então, o Gustavo, como a gente sabe, ele tem que escrever um projeto para conscientização sobre a falta de água. Mas, para escrever esse projeto de conscientização, ele tem que entender o que é que ele tem que conscientizar a população. Será que a população realmente baseia toda a sua revolta, todo o seu conhecimento aí no senso comum? Então ele tem que pensar numa forma para identificar se os moradores realizam seus protestos com base no senso comum. Então, para isso, ele vai conversar diretamente com os moradores e entender por que está tendo esses protestos e direcionado principalmente às multas. Como esse conhecimento vai ajudar o Gustavo a direcionar, ou seja, a montar o seu projeto para conscientizar a população que a culpa não é realmente da prefeitura, já que essa é a ideia que ele acredita que os moradores têm. Então, nós devemos ajudar o Gustavo nessa situação a identificar o motivo pelo qual os protestos estão acontecendo e buscar uma solução para resolver esse problema, para direcionar isso no seu projeto. Então, se a ideia do Gustavo, se o que ele pensa é que os moradores estão utilizando de um senso comum ou de um conhecimento popular para direcionar esses protestos, a primeira coisa que ele tem que entender é o que é o senso comum, o que é esse conhecimento popular, conhecimento vulgar. Então, vamos para o slide para a gente entender um pouco mais. Então, o conhecimento popular ou senso comum é um conhecimento que se forma baseado na educação informal, baseado no que a gente tem no dia a dia, a nossa experiência pessoal. Há um processo de imitação, muitas vezes, com aqueles que nós temos proximidade, com aquele que nós achamos que realmente sabe o que é certo. Então, essa é uma ideia que vai se construindo, que vai se transformando num conhecimento. Não quer dizer que está errado, e isso tem que ser muito importante. Tá? Ele é construído através de um processo de tentativa e erro. Ou seja, as pessoas vão tentando e uma hora dá certo. E não quer dizer que aquilo, porque deu certo daquela forma, é que é a verdade. É que é o procedimento que deveria ser feito sempre. Mas deu certo de uma vez e aquilo acaba se tornando um conhecimento. Às vezes, isso pode estar errado. Então, ele é passível de erro, mas não quer dizer que esteja errado. Por exemplo, nas plantações, os agricultores, muitas vezes, sem ter um conhecimento, sem estudar muito sobre o assunto, sabem qual é a melhor época do ano para plantar um determinado tipo de safra. Por quê? Porque isso foi passado um conhecimento que determinado tipo de planta cresce melhor numa temperatura ou com uma quantidade de água. E não é um conhecimento errado, mas é um conhecimento que não está 100% certo. Por que é dessa forma? O que explica isso?
Isso esse conhecimento ele não tem um método, ele não é criterioso. E isso pode gerar muitos erros. Por exemplo, plantas medicinais. As plantas medicinais, elas são muitas vezes baseadas no conhecimento popular. Por quê? Isso é passado de geração para geração. Por que eu vou usar erva cidreira ou capim cidreira? Ah, porque isso acalma. Você precisa ficar calmo, você vai tomar um chá de erva cidreira. Mas por que é dessa forma? Ah, porque minha avó me disse. Então isso é um conhecimento popular, um conhecimento vulgar, que vai se construindo com o tempo e vai passando. E nem sempre está errado. Hoje a gente sabe que a erva cidreira, ela realmente deprime o nosso sistema nervoso e faz com que a pessoa fique mais calma. Mas não é algo que se conhecia no começo. A pessoa experimentou, deu certo e ela passou esse conhecimento em diante. Então, não tem um motivo, não tem um método para ser formado. E pode gerar erros. Tá? Então, o conhecimento popular, vulgar ou senso comum é um conhecimento superficial. É adquirido por informação ou de forma casual. Então, com as nossas experiências do cotidiano. Não está necessariamente errado, e como eu disse, isso é importante. Ele não é um conhecimento que está errado, mas ele não está completo muitas vezes, o que pode gerar um erro de interpretação. Ele difere do conhecimento científico por não entender as relações determinantes do fenômeno, ou seja, por que aquilo aconteceu, quais as causas, qual a relação com o efeito. Isso o conhecimento vulgar, o senso comum, não estabelece. Então, o Gustavo, conhecendo isso, ele vai ter que direcionar para a resolução do seu problema. Então, como é que ele vai analisar esse tipo de conhecimento agora com relação à população? Por isso que ele tem que conversar com os moradores, ele tem que entender de onde vem a base para resolver ou para gerar toda essa revolta. Será que eles estão tirando conclusões ou estão utilizando informações apenas das suas experiências do cotidiano? De repente a revolta com a prefeitura fosse de um outro ponto e eles acabaram trazendo isso também para a falta de água. Então é isso que o Gustavo tem que analisar e direcionar no seu projeto. Então vamos voltar para o slide então, para a gente ver como é que isso vai se desenrolar. Então, o que o Gustavo deve analisar para determinar o tipo de conhecimento utilizado pelos moradores é principalmente fonte de informação. Então, onde eles buscam a informação para tirar essas conclusões. Então, quais as bases utilizadas pelos moradores para formar a opinião sobre a ação da prefeitura? Como é que eles vão direcionar esse pensamento para essa ideia essa revolta com a prefeitura? Qual é a fonte desse conhecimento? Tá? Então, com base nisso, agora a gente pode tentar resolver a nossa segunda situação-problema. Então, o Gustavo, ele deve identificar qual é o senso comum dos moradores. Já que a revolta é na maioria dos moradores do bairro, então de onde vem essa ideia geral, esse senso comum? Então, ele deverá ter formas, ter meios de analisar como eles buscam esses dados para tirar essas conclusões. Uma forma, então, conversar com os moradores do bairro. Então, uma conversa direta, uma observação, uma entrevista, que é uma forma de coletar dados que a gente vai discutir nas próximas aulas, pode levantar essas informações. E a partir daí, então, o Gustavo pode tentar entender se os moradores realmente estão utilizando de senso comum para chegar a essas conclusões. Analisar as normas a respeito da má utilização de água. Por que isso vai ajudar a identificar se os moradores estão utilizando senso comum? Porque se eles estão utilizando a água de uma forma errada e a prefeitura está aplicando as multas e eles estão se revoltando, talvez eles não conheçam os procedimentos para utilizar a água de forma correta, principalmente num período onde a água está sendo... não está sendo liberada todo para os moradores, onde está tendo esse racionamento de água. Então, se os moradores conhecessem isso, talvez eles não se revoltassem pelas multas, eles saberiam que eles estão numa ação incorreta.
A utilização da água pelos moradores. Então, como é que eles estão utilizando essa água? Pesquisar as causas reais da falta de água e relacioná-las às ações da prefeitura e dos moradores. Como assim? O Gustavo acredita realmente que a falta de água seja pelas mudanças climáticas e que isso está gerando uma alteração neste período onde há uma necessidade de racionamento. Por isso que a prefeitura está fazendo esse processo. Mas ele pode buscar ideias ou maior conhecimento para saber se é realmente isso que está acontecendo. Talvez a falta de água seja por um outro motivo. Por exemplo, a prefeitura está direcionando água para outros bairros e não para o bairro onde ele reside. Então, talvez aí os protestos dos moradores tivessem uma base, fosse baseado nesses pontos. Então, ele tendo esse conhecimento, agora ele pode argumentar, ele pode discutir o assunto. E essa é a base importante para reconhecer se o que os moradores têm é o senso comum ou não. Então, com base nas ações anteriores, o Gustavo poderá identificar se a ação dos moradores é baseada no senso comum, determinar ações que possam resolver o problema, ou seja, se há realmente o senso comum predominando, ele pode tentar explicar. Então, explicar à população o real motivo da falta de água para mostrar que não é a prefeitura o culpado, os protestos não têm significado, não têm sentido. E isso é o que ele vai tentar direcionar agora no seu projeto. Identificando isso, sabendo que os moradores têm esse senso comum. Demonstrar as consequências da utilização incorreta e exagerada da água. Então, se a água é utilizada de forma incorreta, cada vez mais vai ter que ter um racionamento, se está tendo essa falta de água. Então, se os moradores entendessem isso, talvez o racionamento não fosse necessário com tanta frequência. Então, explicando as causas do processo ou do fenômeno, que é exatamente essa falta de água, o Gustavo vai conseguir direcionar a população, aos moradores do bairro, então, uma conscientização específica sobre o assunto. Então, ele está conseguindo direcionar o projeto. Ele tem que entender, então, se os moradores têm essa ideia errada para poder, então, direcionar o seu método de conscientização. E isso baseado, então, no que ele sabe, entende sobre o senso comum e o que os moradores também pensam. Assim, a gente resolve a nossa segunda situação-problema. Vamos para a próxima. Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem. O Gustavo agora ele entende tudo o que está acontecendo no bairro, tem a ideia de que os moradores têm esse senso comum, está comprovando isso e já está direcionando o seu projeto de conscientização. Entretanto, situações adversas começaram a aparecer no bairro, como focos de dengue. Então, essa característica começou a aparecer de acordo com a falta de água, ou seja, no momento que começou a ter a falta de água e o racionamento, os focos de dengue se tornaram intensos, se intensificaram e apareceram no bairro, trazendo aí um problema muito grave. Então, o Gustavo tem essa ideia e está engajado nesse projeto, então ele pede a ajuda da prefeitura para tentar resolver. Essa é o que se baseia nisso que se baseia a nossa terceira situação-problema. Então, vamos para o slide para a gente resolver isso. Então, o Gustavo procura a prefeitura para solicitar ajuda na resolução do foco de dengue. Então, através do contato que ele tem com a prefeitura, ele pede ajuda para acabar com o foco de dengue que está tendo no bairro. Por que está tendo foco de dengue no bairro? Porque as pessoas começaram a armazenar água exatamente pelo tudo que está acontecendo em falta de água, armazenaram isso em suas casas para não ter os prejuízos decorrentes do racionamento, mas fizeram isso de forma incorreta, o que permitiu, então, que tivesse proliferação do mosquito, do vetor, que vai transmitir a dengue, e aí começasse a aparecer vários moradores com a doença
e se tornou grave. Então, é uma coisa que tem que ser resolvida imediato, e não dá para esperar o projeto ficar pronto para conscientizar as pessoas que tem uma forma certa de armazenar água. Então, mesmo que o projeto contenha as informações necessárias para impedir esse problema no futuro, a situação é emergencial e deve ser resolvida o quanto antes. Então, o que isso quer dizer e qual a importância disso para a gente pensar? Que muitas vezes, quando a gente pensa numa atividade, numa ação, e quer projetar isso, programar isso corretamente, o que deve ser feito, na maioria das vezes que a gente puder, algumas ações são emergenciais. A gente não pode sempre levar elas até o final do projeto para depois realizar essas ações. Então, o Gustavo, para resolver o problema, ele realiza uma reunião aberta aos moradores para divulgar a visita da prefeitura para a resolução do problema. Ou seja, a prefeitura vai entrar nas casas para tentar eliminar os focos do mosquito, para acabar, então, com o foco da dengue. Então, pensando nessa característica, então, ele faz a reunião para avisar os moradores. Entretanto, o Manuel, que é um morador do bairro, não concorda com a entrada da prefeitura, ele decide impedir a prefeitura de entrar na sua casa. Então, uma questão importante para reflexão e o que se baseia toda a nossa situação problema. De que forma o conhecimento filosófico, então mais um tipo de conhecimento, pode representar a possibilidade de o morador Manuel agir racionalmente. Como o conhecimento filosófico vai ajudar a resolver esse problema? Vai direcionar, então, ou vai dar um direcionamento para o Gustavo tentar resolver esse problema com o Manuel. Quais as contribuições do conhecimento filosófico para a cidadania? Então, como é que ele vai agir nesse sentido? Então, nós vamos estudar nessa situação problema, vamos utilizar então o conhecimento filosófico para tentar resolver o problema. O que é direcionado exatamente a agir de uma forma lógica e com a razão para tentar entender o que está acontecendo, questionar isso, sempre questionar as ações e ver qual é a melhor solução. Então, para isso, nós temos que entender primeiro o que é filosofia, ver qual é a sua relação principalmente com a ética para ajudar, então, o Gustavo a direcionar as ações do Manuel. Vamos para o slide para a gente ver como é que isso acontece. Então, a primeira coisa que nós temos que identificar é o que é filosofia. Uma outra característica importante que nós temos que pensar enquanto nós estamos trabalhando essa parte do conhecimento filosófico é como utilizar a ética na escolha das estratégias e resoluções dos problemas. Existe relação entre filosofia e senso comum? Quando compreender melhor a prática da reflexão, ou seja, pensar sobre as nossas próprias ações, Manuel poderá agir com vistas não somente ao seu bem-estar, mas também da comunidade. Para isso, como a gente falou, nós temos que entender primeiro o que é filosofia. Então, a filosofia pode ser entendida como uma tentativa de demonstrar algo pela razão e pela lógica. Pode ser caracterizada como uma tentativa da razão em resolver os problemas humanos e discernir entre o certo e o errado. Então, pensar, refletir sobre as ações e determinar qual é a melhor escolha, qual é a melhor ação, com base em tudo que a gente tem na sociedade, como é que se dá a nossa conduta em sociedade. Então, a atitude filosófica, ela se baseia em dois princípios, ou em duas atitudes, negativa e positiva. E o que caracteriza essas duas atitudes? A negativa está relacionada principalmente a negar o senso comum. Então, evitar o senso comum. Tudo que é considerado como senso comum tem que ser questionado, tem que ser evitado. Se está certo, então a gente vai trabalhar, pensar sobre isso e aí chegar à conclusão de que está certo. Mas nunca aceitar de primeiro o que é nos apresentado. Então, pensar sobre aquilo. E a positiva é questionar, indagar sobre as razões das coisas. Por que aquilo está acontecendo? Por que é dessa forma? Então, pensar de uma forma racional.
A ética, por outro lado, relacionado aí à filosofia, tem como característica entender por que fazemos determinadas escolhas, por que seguimos determinadas regras de conduta moral, por que nós agimos de determinada forma na sociedade. E pensando nisso, entendendo isso, por que é certo agir dessa forma ou não. Então, é um esforço para entender os motivos que nos levam a adotar determinadas condutas. Como é que aquilo está correto ou não? Por que na sociedade nós temos que agir dessa forma? Então, nos ajuda a entender que nós vivemos numa sociedade que nós não temos que pensar apenas no bem ou no que traz de bom para o individual, mas sim para o coletivo. E é essa ideia, então pensando de forma ética, que o Gustavo vai tentar mudar o pensamento, então, do Manuel, para tentar entender que ele está agindo de uma forma errada, de uma forma antiética. Então, o conhecimento filosófico, ele estimula a análise para a resolução dos problemas. Ou seja, pensar nos fenômenos, pensar no que está sendo problematizado para tentar responder. Então, ele tenta trazer uma relação conceitual sobre as ações, sobre os fenômenos. Então, ele estabelece, a partir daí, um método. Então, há um método para a gente tentar, ou para a gente utilizar o conhecimento fisiológico. Uma característica muito importante que diferencia o conhecimento filosófico do senso comum. Então, uma diferença direta, porque o senso comum não tem um método específico. O conhecimento filosófico, você estabelece conceitos, relações entre o que está sendo analisado, e, portanto, isso é um método. A relação entre o conhecimento científico e o filosófico é um pouco além. Tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento filosófico usam tanto a razão quanto a lógica. Então, as duas características, ou os dois princípios, são utilizados para tentar formar o conhecimento científico e o filosófico. Mas o conhecimento científico, ele ainda faz a experimentação. Então, ele tem esse outro ponto de testar para saber se o que foi determinado, se o que foi pensado realmente está correto. O que o filosófico não segue, não utiliza como base. Então, a partir desses conhecimentos, então, dessa ideia do que é a filosofia, de como pode ser utilizada com base no que a gente entende e questiona do mundo, e aí relacionado principalmente com a parte ética, que é uma forma da gente questionar as nossas condutas, então tem o pensamento e o conhecimento filosófico associado. Como é que o Gustavo vai direcionar então as ações do Manuel? Como é que ele pode trazer o Manuel para entender que o que ele está fazendo não é correto? Então ele está utilizando o conhecimento filosófico para resolver um problema. Então agora, com base nesses conhecimentos, vamos ajudar então o Gustavo a resolver esse problema. Vamos para o slide. Então, o Manuel, ele está agindo de uma forma incoerente e de uma forma antiética. Como é que então o Gustavo vai ajudar nesse procedimento? Então, a utilização do conhecimento filosófico vai ajudar o Manuel a pensar sobre as suas atitudes. Então, ele vai analisar a sua atitude. O Manuel vai precisar pensar em toda a situação, visualizando outros aspectos. Por quê? O que ele pensa no momento é que está tendo uma invasão da sua privacidade, a prefeitura entrando na sua casa e mexendo nas suas coisas. E não é essa a ideia ou o pensamento que ele tem que ter. Esse pensamento é antiético frente ao problema que está acontecendo. Então, Gustavo deve, então, assessorar o Manuel a visualizar outros aspectos ocultos para o morador inicialmente. Então, outras coisas como, por exemplo, que o foco da dengue, que pode estar presente na casa do Manuel, afetará todo o bairro, porque daí a doença pode se espalhar, o mosquito pode se espalhar para outros locais, que a saúde de outros moradores depende de suas ações. Então, que essa ação do Manuel pode interferir com a saúde de outras pessoas.
do seu vizinho, por exemplo, que não tem o foco da dengue na casa dele, não tem um foco do mosquito Aedes aegypti, mas que pode pegar dengue porque o Manuel mantém aí focos na sua casa e onde o mosquito pode se espalhar. Então, a ação dele vai interferir em toda a sociedade, toda a comunidade onde ele está inserido. Então, é pensando dessa forma, questionando as suas condutas, questionando as suas atitudes, que ele está usando o conhecimento filosófico, que ele está usando, agora, entendendo como ele está agindo e que ele não faz isso de uma forma ética, ele está pensando nas suas atitudes, nas suas ações e agindo de uma forma racional e lógica para tentar, então, resolver isso, mudar essa forma de ação. Então, quando o Gustavo conscientiza o Manuel dessa forma, então ele consegue resolver o problema utilizando o conhecimento filosófico. Então, assim a gente resolve a nossa terceira situação-problema. Vamos para a próxima. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, então o Gustavo ainda está escrevendo seu projeto de conscientização. Ajudou o bairro a resolver o problema dos focos de dengue e agora volta então novamente ao seu projeto A Falta de Água. E se deparou com um novo problema, a indisponibilidade de água potável para o bairro. Então os moradores estão tendo dificuldade em conseguir água potável. Eles não conseguem buscar nem em mercados, em vendas próximas, a água potável. Por quê? Como está tendo falta geral, todo mundo está indo buscar essa água potável. E isso está se esgotando muito rápido. E uma dessas moradoras é a Marilda, que não consegue encontrar água potável em nenhum lugar. E aí ela tem uma ideia para ajudar nesse procedimento e que sugere ao Gustavo, então, acrescentar isso no seu projeto. Então, vamos para o slide para a gente ver qual é a nossa quarta situação-problema. Então, nessa situação-problema, a Marilda, que é moradora do mesmo bairro que o Gustavo, está com dificuldades para encontrar água potável. Então, mesmo indo em vários mercados próximos à região, ela não consegue encontrar água potável para o seu consumo, para a utilização no seu dia a dia. Então, a Marilda sugere para o Gustavo a inclusão da construção de poços artesianos no seu projeto de conscientização. Ou seja, além de conscientizar a população de que a falta de água não é um problema da prefeitura, ela também sugere colocar como solução a implementação de poços artesianos para situações semelhantes, para evitar situações semelhantes. Então, de que forma o Gustavo pode resolver a questão dos poços artesianos por meio do conhecimento científico? Como assim questão dos poços artesianos? Não é só incluir no projeto? Não basta apenas mencionar. Quando nós estamos sugerindo uma nova atividade, nós temos que trazer como é que ela vai ser realizada. E o projeto tem essa característica. Pensar como é que ele vai ser realizado. Se eu estou dizendo que é preciso colocar poços artesianos, como é que isso vai ser feito? Isso pode ser realizado? Então essas são as questões que o Gustavo agora tem que tentar responder. Como é que isso vai se inserir no seu projeto científico? E, baseado nisso, como é que ele vai conseguir utilizar o conhecimento científico para resolver esse problema? Então, como é que o método científico, que é o que nós vamos discutir também aqui nessa sessão, como é que ele vai ser utilizado para direcionar a inclusão dos poços artesianos nesse projeto de conscientização? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, que nós temos que definir, é o que é ciência. Então, como a ciência entra nesse processo de entendimento dos fenômenos? Como é que forma, a partir daí, o conhecimento científico?
Vamos para o slide para a gente ver, então. Então, ciência pode ser entendida como a busca pela verdade no entendimento dos fenômenos. Mas entendam, sempre que nós falamos de ciência, a verdade nunca é absoluta. Ela é o mais próximo possível do que é o real. Por que isso? Porque a gente nunca consegue trazer todos os pormenores, todas as características de uma questão, ou responder ela 100%. E não quer dizer que isso esteja errado. O conhecimento científico ele vai se construindo como um quebra-cabeça. Ele vai formando peças, encaixando em determinados pontos e vai encontrando outras peças, o que vai dando até credibilidade para ele. Porque se uma peça encaixa com a outra, se um conhecimento tem relação com o outro, então a possibilidade de que ele esteja certo, o mais próximo do que é certo, é real, é o que é verdadeiro. Então, por isso que o conhecimento científico se mantém. E se você se pergunta, será que o conhecimento científico é uma coisa que deve ser acreditada, deve ser levada? Olha, nós temos várias provas no nosso cotidiano. A eletricidade, por que os aviões estão voando e aí, é claro que tem acidentes, mas por que isso tudo acontece? Por que a gente conseguiu tanto avanço tecnológico? Porque nós aplicamos o conhecimento científico. E isso vai se estabelecendo e vai trazendo novas perguntas. Uma das bases do conhecimento científico é que ele sempre dá bases para outras perguntas. Essa é uma característica importante. Ele nunca responde tudo. Sempre quando a gente responde uma questão, outra vai surgir quase imediatamente. Porque se a gente chega a um entendimento sobre uma coisa, naturalmente a gente vai perguntar, mas por que é assim? E aí a gente vai fazer novas questões para tentar entender cada vez mais. Então a ciência é exatamente tem essa característica de buscar a verdade para entender melhor os fenômenos. O conhecimento científico promove o entendimento dos fenômenos exatamente com base no que é pesquisado, no que é analisado. Por quê? Porque ele tenta buscar sempre o entendimento das causas e efeitos desses fenômenos. Então ele tenta buscar por que os fenômenos acontecem e quando esse fenômeno acontece, o que é que está gerando? Quais são as consequências desse fenômeno? E isso é extremamente importante, porque permite identificar o que está oculto na aparência dos fatos. Ou seja, o que é que a gente não consegue observar diretamente? Por que aquilo está acontecendo? Será que tem alguma coisa que explica isso? Isso a gente não consegue nem sempre definir de cara. É preciso analisar, investigar e aí chegar a essa conclusão. Tá? E para isso, o conhecimento científico ele precisa de um método que vai direcionar procedimentos específicos, sequenciais e que vão determinar, portanto, uma resolução do problema. Por isso que nós dizemos que o conhecimento científico ele é sistemático, porque ele tem um sistema de passos, de etapas que tem que ser seguidos, que tem que ser aplicados para tentar resolver, então, o problema. Esse é o método científico, que tem etapas bem claras e definidas. Vamos para o slide, então, para a gente entender como é que esse método científico funciona e como é que o Gustavo agora vai utilizar isso para tentar resolver o seu problema. Então, o método científico, ele tem como característica sempre um problema inicial. Ou seja, para você aplicar um método, para você utilizar a característica do conhecimento científico, ou formar um novo conhecimento, que é a base, então, aí do método científico, é formar um novo conhecimento, esse problema inicial tem que surgir. Então, o pesquisador ele tem que se questionar sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, para tentar responder isso e, portanto, aplicar um método. Como é que ele faz isso? Através da observação. Então, a observação do nosso cotidiano, de tudo que acontece, vai nos trazendo questões, coisas que ainda não foram respondidas, problemas que nunca foram analisados. E esses são problemas científicos, problemas que precisam ser respondidos. Se alguém já respondeu um problema, então ele não é mais científico, porque já tem o conhecimento sobre aquilo. Uma característica do conhecimento científico é que ele é novo, ele é sempre inédito ou se aprofunda mais em um determinado tema. Então, a partir desse problema inicial, a primeira coisa que o pesquisador tem que fazer para aplicar o método científico
é uma pesquisa de base. O que é essa pesquisa de base? Ele vai consultar outros autores que trabalharam com o mesmo tema, ele vai pesquisar outros trabalhos para saber o que se conhece sobre esse assunto. Por quê? A partir daí ele pode, por exemplo, determinar se esse problema já foi ou não analisado. Se ele já foi analisado, não tem por que fazer um novo experimento para analisar, para tentar responder. Ele já foi respondido. Então essa pesquisa de base, além de determinar essas características, ela também dá mais conhecimento, dá mais dados para que o pesquisador consiga formular hipóteses. Então, o que são essas hipóteses? São possíveis respostas para o problema. Então, as hipóteses é uma resposta que pode solucionar o problema. Por que pode? Porque nem sempre ela vai estar correta. E isso é importante caracterizar. Então, a hipótese é uma tentativa de solucionar o problema. Como ela é uma tentativa, a gente precisa saber se ela está correta ou não. Mesmo que ela seja feita de forma lógica, racional, não quer dizer que ela vai estar correta. Por isso, nós precisamos fazer uma experimentação prática, muitas vezes, sobre o assunto. Testar a hipótese. Então, quando nós fazemos essa experimentação, nós temos um resultado prático. Nós levantamos dados sobre o que foi analisado. Quando nós analisamos esses dados, analisamos os resultados, nós podemos ter dois tipos de situação. Ou a hipótese é falsa, ou seja, o que eu pensei como resposta para o meu problema não está correto. Ele não responde o problema, porque eu testei e não resolveu. Se a hipótese está falsa, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar o meu trabalho? Não vou mais seguir o trabalho? Não. Eu vou formular uma nova hipótese. Eu vou pensar numa outra solução, com base no que eu conheço, para resolver o problema. A outra hipótese, a outra possibilidade, é que a hipótese esteja correta. Se essa hipótese está correta, então eu resolvi o meu problema, eu solucionei, acabou minha pesquisa. Tanto na hipótese correta quanto na hipótese falsa, eu tenho que montar um relatório. O que seria isso? Eu vou mostrar quais os resultados e as conclusões que eu tirei desse experimento, dessa pesquisa científica. Então, a pesquisa científica chegou a um conhecimento, mesmo que a minha hipótese não esteja correta. Ela conseguiu formar esse novo conhecimento. Então, é isso agora que o Gustavo tem que aplicar no seu problema. Ou seja, ele está se questionando agora, o seu problema é como incluir os poços artesianos no seu projeto de conscientização. Como é que ele vai implementar isso? Será que isso é possível ser feito? Então, utilizando o conhecimento científico, a partir do método científico, ele pode resolver esse problema. Ele pode levantar os dados, analisar esses dados, então chegar a uma conclusão para saber se realmente aqueles poços artesianos podem ser utilizados no seu projeto, se eles vão resolver a questão ali do bairro, se pode ser aplicado primeiro no bairro. Então, vamos ajudar o Gustavo agora que ele tenha esse conhecimento de como aplicar o conhecimento científico para resolver esse problema. Vamos para o slide para a gente ver. Então, para resolver o problema, o Gustavo deverá utilizar o conhecimento científico. Então, ele deve utilizar tudo o que ele pensou agora e viu como se forma esse conhecimento para responder essa questão dos poços artesianos. E para isso, ele precisa de provas, evidências, demonstrações, sempre pensando como ele vai comprovar se esses poços estão corretos. E agora a gente pode até colocar também agindo de uma forma ética. Por quê? Porque ele está pensando em fazer uma construção, instalar determinadas estruturas no bairro. Será que isso está de acordo com toda a comunidade? Então, tudo isso ele vai ter que observar. Agora, como é que ele vai aplicar o método científico para resolver esse problema? Então, o problema inicial ele já tem. É possível instalar esses poços artesianos no bairro e como isso vai ser feito no projeto? Então, o primeiro passo
é que ele levante informações iniciais, que ele faça aquela pesquisa de base. Então ele vai ter que fazer uma avaliação do local. Isso pode ser feito consultando determinados documentos, ele pode fazer uma visita de campo e analisar ali algumas características do local. Então ele está levantando informações para então determinar a hipótese para responder ao seu problema. O segundo passo, portanto, é o levantamento de hipóteses ou formulação de hipóteses. Onde serão por exemplo, onde serão construídos poços artesianos. Então, como hipótese, ele pode colocar que é possível construir os poços artesianos e ele vai ficar em XXX locais. Então, ele vai determinar quais são os locais onde esses poços vão ser instalados, de acordo com o que ele conhece. Então, é uma hipótese. Terceiro passo é testar as hipóteses. Testar as hipóteses fazendo uma análise do local, de repente até com profissionais que vão fazer essa análise, e analisar os dados. Então, buscando, por exemplo, será que a água que está subterrânea ali, ela é boa para o consumo? Ela pode ser utilizada com essa finalidade? Será que os locais onde estão instalados vão contemplar toda a comunidade? Será que isso não vai atrapalhar a comunidade? Então, quais as características, então, desses dados vão permitir para o Gustavo dizer se esses poços podem ser instalados ou não, se eles vão funcionar ou não. Então, essa análise vai dizer se a hipótese que ele levantou está correta, se ele pode utilizar essas características, então, no seu projeto, para dizer como esses poços vão ser implementados e, portanto, aí ajudar a Marilda a futuramente, numa outra possibilidade, a não ter problema de não encontrar água potável. Ajudaria também toda a comunidade que estaria tendo o mesmo problema e isso entraria no seu projeto. Então, ele utilizou o conhecimento científico através do método científico para resolver o problema, para trazer essas características a mais para tentar resolver o problema de falta de água da população do bairro onde ele reside. Assim, a gente resolve a nossa quarta situação problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Olá, pessoal. Então, com o que nós vimos hoje, nossas situações, problemas, nós ajudamos o Gustavo a montar esse projeto, a direcionar esse projeto com base no conhecimento científico. Entendemos, então, como se dá o conhecimento filosófico, como ele pode ser utilizado também para formular ou resolver situações que nós encontramos no nosso dia a dia. O que é o senso comum e que a gente tem que evitar o senso comum, sempre se basear no conhecimento científico, no que pode trazer ou ser provado, ou que tenha uma base científica para se afirmar determinadas situações. Então, com tudo isso que nós trabalhamos, nós conseguimos provar, né, ou demonstrar, essa é a ideia principal, que quando você vai utilizar ou tem um problema na sua vida profissional, você tem que sempre buscar utilizar o conhecimento científico. Nunca deixando de lado, é claro, conhecimento filosófico, aplicado principalmente aí com relação à ética. Nós temos que agir de forma ética, ou ter éticas nas nossas ações, sempre pensando no que isso pode afetar a outras pessoas, a sociedade em si. Pensar que tem a ver sim, com conduta moral. Nem sempre a conduta moral que se aplica em determinadas situações é correta, mas é exatamente aí que a filosofia vai entrar, discutindo exatamente por que essa conduta moral é certa, por que eu tenho que utilizar, por que eu tenho que discordar disso. Será que essa é a ação certa ou não? E quando nós falamos de pesquisa científica, isso também está relacionado.
Nem sempre a gente tem que fazer uma pesquisa científica só porque aquilo é legal, só porque aquilo vai trazer um conhecimento bacana. Por exemplo, se está relacionado à experimentação com outros seres humanos. A gente tem que pensar para que a gente vai fazer isso. Qual é a aplicação? Que bem que isso vai trazer para a sociedade? Será que é correto eu fazer isso? Eu preciso realmente fazer isso? Se vai trazer algum dano, algum prejuízo, tanto ao ambiente quanto à sociedade? Então, essas são as características que nós temos que levar em consideração. E foi isso que nós aplicamos hoje para ajudar o Gustavo nesse problema. Então, nós tentamos resolver isso e aplicar os diferentes tipos de conhecimento, essas características. Agora, pensando dessa forma, o que mais a gente pode fazer com esse conhecimento? De que outras formas a gente pode utilizar? Por exemplo, aqui na nossa vida acadêmica ou como resolvendo problemas da vida acadêmica. Então, vamos para o slide para a gente ver isso um pouquinho. Então, pensando dessa forma, como nós podemos utilizar o conteúdo que nós trabalhamos nessa aula, os diferentes tipos de conhecimento, como eles podem se aplicar no cotidiano, por exemplo, dos trabalhos acadêmicos. Então, os trabalhos que vocês diretamente e muitas vezes diariamente têm que fazer, têm que formular, como é que o conhecimento científico ou mesmo filosófico vão se relacionar a isso? Mesmo o senso comum. O senso comum, apesar de que a gente tem que evitar, ele serve de base muitas vezes para pesquisa científica. Quando nós utilizamos uma planta medicinal, que foi o exemplo que eu dei para vocês, ela vai servir de base, muitas vezes, para identificar um novo medicamento, que é feito através aí de uma pesquisa científica. Então, todos esses conhecimentos estão relacionados e nós temos que entender ele. Agora, nesse caso, dos trabalhos acadêmicos, qual é o tipo de conhecimento que eu tenho que utilizar? Será que eu tenho que utilizar o científico? Eu tenho que pensar da forma do filosófico, apenas utilizando a lógica e a razão? Será que se eu discutir, se eu questionar, eu consigo resolver um problema acadêmico? Devemos utilizar mais de um tipo? Será que, se eu pensar de forma ética e utilizar o conhecimento científico, isso já vai direcionar o meu trabalho? Então, qual é o mais importante aí? O científico ou o filosófico? Como é que eu interpreto essas características? Bom, pessoal, nesse caso, a gente pode pensar que os dois têm uma relação importante. Muitas vezes, a ação ou a relação entre indivíduos, então, como é que uma pessoa se relaciona com outra, então o comportamento que nós temos em sociedade, nem sempre o conhecimento ou a pesquisa científica aplicada da forma como o método científico coloca, pode ser colocado. A gente não tem como fazer experimentação com seres humanos sempre, para tudo, que é o que a gente tem que discutir sempre aí pensando de forma ética. E aí, muitas vezes, a filosofia, ou o questionar, ou debater determinadas questões é que vão entrar. Mas, em outras tantas situações, o pensamento e o conhecimento científico, através da pesquisa científica, é o que devem ser utilizado. Principalmente quando nós pensamos de forma prática na nossa atuação profissional também. No conhecimento acadêmico, isso também pode ser colocado assim. Quando você vai fazer uma pesquisa, e é uma questão que ainda não foi discutida, não foi abordada, você está fazendo uma pesquisa científica. Então, você tem que utilizar o método da forma correta, buscar um conhecimento maior aí sobre o assunto que você está trabalhando, formular uma hipótese e aí tentar trabalhar isso para formar o seu trabalho. Isso vai deixar o seu trabalho muito rico, vai trazer outras informações, vai dar credibilidade ao que você está fazendo se você aplica dessa forma o método científico. Então, sim, tudo que a gente viu dá para ser aplicado também na vida acadêmica. Aliás, é uma das partes principais do que você está fazendo aqui, a metodologia científica. Então, entender isso é o que faz com que a gente consiga discutir determinadas questões de uma forma mais racional e correta. Do mesmo jeito como eu acabei de falar, para a nossa atividade profissional também. Tudo que nós estamos fazendo, pesquisando de uma forma científica, vai se aproximar muito mais do que é o correto, do que é o certo. Tá? Então, isso é que nós temos que sempre buscar e entender. Algumas questões que são importantes e sempre vale a pena a gente debater. Qual é a diferença entre conhecimento científico e conhecimento filosófico? A gente já viu, né, mas vale sempre a pena lembrar que é uma dúvida que sempre tem, que a gente sempre encontra. Conhecimento científico e o filosófico, os dois são baseados na lógica e na razão, ou seja,
Os pesquisadores eles pensam de forma racional e tentam responder de forma lógica um determinado problema. A questão é que o científico ele vai buscar também testar para saber se essa resposta está correta. Ele vai trazer uma experimentação para responder ou determinar se aquilo está correto ou não. Então, é uma das principais características. Vamos para o slide agora para a gente finalizar a nossa aula, vendo o que a gente vai trabalhar também na nossa próxima aula. Então, nossa próxima aula, nós vamos trabalhar principalmente os tipos de produção científica. Então, como é que nós formulamos determinados procedimentos científicos, o que é uma pesquisa científica, resumos e resenhas, aí nós vamos entrar em algumas características desses trabalhos acadêmicos e que são tão cobrados e são tão importantes também para a gente entender como determinados conteúdos. É fácil a gente buscar, se a gente sabe fazer um resumo, um livro inteiro, entender o que ele está dizendo e interpretar isso. A resenha é ainda muito mais aprofundada. Então, nós vamos trabalhar as etapas da pesquisa científica, vamos falar sobre levantamento e organização de fontes de dados e elaboração de resumos e resenhas. Então, qual é a diferença entre eles, quais são os tipos específicos e a partir daí, então, nós vamos caracterizar e ver como é que eles são feitos, que é bastante importante para a vida acadêmica e também para a vida profissional, porque muito do que a gente está falando ali pode ser aplicado depois que vocês terminarem também a faculdade. A metodologia científica é importante. Ela não é aplicada só para a vida acadêmica, ela tem que ser levada para toda a vida de vocês, porque ela é uma forma de vocês padronizarem todos os textos, uma forma correta de aplicar o que você está pesquisando ou, de repente, um documento importante que você está redigindo. Então, esse texto, essa forma de escrever, de pensar, também pode ser aplicada na sua vida profissional, ok? Então, nós terminamos a nossa aula por aqui. Eu vejo vocês no nosso próximo encontro, que nós vamos falar da unidade 2 de metodologia científica. Até a próxima. Olá, estamos chegando ao final da primeira unidade de metodologia científica. Nesta unidade, você aprendeu um pouco sobre a história do conhecimento, entendeu suas principais características e viu de que maneira ele é produzido ao longo do tempo. Você se lembra, né? Nós aprendemos a identificar os diferentes tipos de conhecimento e estudamos a origem deles. Compreendemos o que é senso comum e por que a sua utilização é bastante costumeira. Analisamos a filosofia e sua utilização como suporte para a ciência, por meio do pensamento filosófico. E nos aprofundamos mais no conhecimento científico e suas características. Para atingir cada um desses objetivos, você não estava sozinho. A gente teve uma ajuda essencial, a situação geradora de aprendizagem. Nela, conhecemos a trajetória de Gustavo, morador da cidade de Molhados. Lá havia um problema sério de racionamento de água. Por isso, Gustavo foi atrás de uma empresa para realizar um projeto social de conscientização e informação aos moradores da cidade. Afinal, o desconhecimento da população sobre as causas do problema agravava bastante a situação. Com essa base, nós trabalhamos nas SPs da unidade. Na SP número 1, vimos que Gustavo entende as causas da falta de água em seu bairro. No entanto, ele precisava organizar seu conhecimento para escrever o projeto e transmitir tudo o que ele sabe aos seus vizinhos. Como ele poderia fazer isso? A resposta para essa pergunta é que ele deveria seguir um processo de construção do conhecimento. Gustavo precisava reunir seu conhecimento acumulado e aplicar a uma realidade vivenciada, com um olhar específico para a comunidade local. Ele deveria então levantar evidências, obter dados objetivos e verificáveis e, então, aplicar a essas informações uma análise que permitisse encontrar ações concretas para solucionar o problema. Na segunda SP, Gustavo decidiu conversar com os moradores da cidade. Ele descobriu que, para a maior parte deles, a falta d'água não passava de um problema político e a culpa seria, então, da prefeitura. Mas Gustavo sabia que havia causas maiores do que apenas uma questão política nesta situação. Como ele poderia fazer para saber se os moradores estão confiando demais no senso comum?
Para isso, Gustavo precisava constatar que os moradores não estavam investigando o problema em sua origem. Ele precisava entender que as conclusões dos moradores não partiam de fatos objetivos, como dados concretos, pesquisas, análises de ações e entrevistas. Chegamos então à terceira SP, na qual notamos que o projeto de Gustavo incluía a intervenção da prefeitura para ajudar no combate à dengue em seu bairro. No entanto, um dos moradores se recusava a deixar a prefeitura entrar em sua casa para conferir a existência de água parada. De que forma o conhecimento filosófico poderia fazer com que este morador agisse racionalmente? Nesse caso, você ajudou Gustavo a entender a importância de conceitos filosóficos como a ética para a resolução de problemas. Assim, ele pôde compreender que a prática da reflexão é essencial, especialmente quando se tem a responsabilidade de uma gestão, como é o caso da prefeitura. Na quarta e última SP, nós nos deparamos com uma sugestão que uma moradora fez ao projeto de Gustavo, a construção de poços artesianos no bairro. Gustavo gostou da ideia, mas, por se tratar de uma questão importante como a água potável, decidiu que não tinha bases para julgar se essa construção era apropriada. Para chegar a uma conclusão, Gustavo teve de usar o conhecimento científico. O seu papel foi orientar Gustavo neste sentido, propondo a criação de hipóteses e experimentos. Ok, então agora é a sua vez. Você pode identificar outras situações que já vivenciou em que aplicou métodos de investigação científica e outros tipos de conhecimento, como o senso comum, religioso e filosófico. Não se esqueça também de discutir e compartilhar com seus colegas situações em que os diferentes tipos de conhecimento foram aplicados. Ah, e tem mais uma dica bacana. Eu indico Gênios da Ciência, Galileu, de Peter Jones, um documentário sobre a vida do físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei. Ele apresenta sua vida, os conflitos entre religião e ciência, seus estudos e a importância das suas descobertas. Nesse documentário fica fácil entender qual o papel do contexto social e das convenções da época no desenvolvimento do pensamento científico e quais foram os motivos que levaram à rejeição da Igreja aos estudos de Galilei. Aproveite essa dica e procure por mais informações relacionadas ao tema desta unidade. E vamos combinar uma coisa? Volte ao seu livro didático para aprofundar seus estudos. Ah, outra coisa importante, não deixe de fazer e rever os questionários das pré- e pós-aulas, tá bom? Eles vão te ajudar a aprimorar o seu aprendizado. Esta unidade se encerra aqui. Bons estudos e continue colocando seus conhecimentos em prática.